Há quem passe a vida disputando cargos e há quem um dia decida disputar sentido. Nosso convidado conheceu o topo do mundo corporativo, presidiu jornais, comandou editoras, circulou em conselhos e mesas de decisão onde números valem mais que silêncio. Mas em algum momento começou a suspeitar que não era bem isso. Foi então que um executivo, acostumado a planilhas, resolveu estudar almas, trocar metas por perguntas e transformar a palavra espiritismo em menos ritual e mais filosofia de vida. Hoje, no Bucket List, a conversa é sobre morte e recomeço, empresas e consciência, sucesso e humildade, sobre o que acontece quando alguém que podia se acomodar na própria biografia escolhe, em vez disso, se reinventar. Então eu tô aqui recebendo o paulista, que não é paulistano, Alexandre Caldini. Por favor, seja bem-vindo às instalações do Bucket List. Muito obrigado, gostosura estar aqui. Instalação mineira. Delícia. Ale, posso chamar de Ale? Claro, prazer. Eu sou um pedaço mineiro, minha mulher é mineira. Então... minerando por aqui também. Ela é de qual região de Minas Gerais? Triângulo Mineiro. Na verdade, Beraba, Araxá... a velha piada de Araguari que todos fazem. Ah, sei. Mas ela, na verdade, é de Araguari. Ela é de uma cidadezinha desse tamanho chamada Dourado Quara. Olha ali do só. ladinho. Bonitinha, pequenininha, encostado lá. Você conheceu ela nessa região, não? Não, conheci em São Paulo. A gente fez faculdade juntos. Entendi. Mas você é original... Eu falei paulista, né? Porque você não é paulistano. Sorocabana. Mas estou em São Paulo desde 80, então... Entendi. Mais tempo lá do que Sorocaba. Entendi. Mas é bom. Ale, eu quero conversar esse papo com você, que eu já sinto que eu te conheço de... E vice-versa. De outras vidas. A gente vai falar sobre isso. Mas eu fiquei tentando contextualizar o que você faz hoje para eu falar para a audiência, para ela chegar com a gente e ficar com a gente ao longo dessa hora que a gente vai falar. E eu não consegui colocar em palavras, numa frase, o que Alexandre Caldini faz. E não é nem como income, né? Como ganhar dinheiro. O que ocupa seu tempo hoje? Você consegue descrever rapidamente pra gente? Então, em abril do ano que vem, abril de 26, vai fazer exatamente 10 anos que eu parei de trabalhar com remuneração, vamos dizer assim, né? Deu pra parar. Então a vida toda eu fui executivo. Eu sempre gostei de trabalhar em empresa, tal. Desde pequenininho eu vendia laranja na porta de casa. Sempre gostei de comércio, essas coisas todas. E aí eu encerrei minha carreira, eu tô com 63, com 53, 54 quase encerrei minha carreira. E fiquei fazendo só o que eu gosto muito, a outra coisa que eu gosto muito, que é espiritismo, né? Então é muito falar sobre espiritismo, escrever, eu adoro escrever. Então escrever meus livros sobre espiritismo. E nesse momento, Zília, acho que eu tô passando por um processo um pouquinho mais para cá, que é assim, não só espiritismo, mas espiritualidade, né? Que é um pouquinho diferente. A gente pode até falar a diferença entre elas, né? Mas você é espírita. Sim. Você é espírita. Então isso vem também por causa de uma opção religiosa. Sim. Tá. Minha família de tradição, como 112% da população brasileira, né, católica. Mas eu tive felicidade de ter pais muito abertos a tudo. Minha mãe muito a cabeça, resolve. Meu pai era bastante católico, mas super aberto também. Então na minha família tem um pouco de tudo. Tem judeu, tem ateu, tem católico, um bandista, né? E aos 20 e poucos anos começou a me interessar essa história do espiritismo. Entendi. Mas tinha uma irmã que já era espírita. E como é que é isso? Como é que é aquilo? O que acontece? E quando morre? Essas perguntas todas, eu fui achando um negócio interessante, me explicava algumas coisas. Mas essa diversidade religiosa é na tua primeiro círculo familiar? Família original, irmãos e pai e mãe. Sim, e cunhados e um sobrinho que é o bandista. Então, cunhado judeu, cunhado ateu e as irmãs católicas, irmão católico também. Imagina uma mesa de jantar, né? E daí, isso que é legal no Brasil, né? Dá super bem. Esse último livro que eu lancei agora, uma irmã super católica, né? Eu falei, não vou mandar pra você. Não, mande. Não faz o seguinte, eu dou uma olhadinha. Se eu não conseguir ler, eu dou pra biblioteca da cidade. E foi o que ela fez. Falou, eu li até um pedaço, mas de fato tem muita coisa que pra mim não é assim. Eu falei, super na boa. Mas o amor permanece, né? E eu não gosto nem muito de respeito, é uma coisa meio besta, né? Mas o respeito, sim, pensamos diferente aqui e acolá. Ela acha que Jesus é Deus, eu não acho, né? Mas são pequenas diferenças, mas tem tanta coisa em comum que vai bem que dá pra levar. Eu acho que a turma já entendeu aonde a gente vai com esse papo aqui, tô super ansioso por ele, mas agora eu quero contextualizar você até chegar nesse momento da sua vida, porque
a sua infância foi em Sorocaba. Sim, até os 18. Você lembra de Sorocaba, assim, afetivamente, a escola, momentos? Muito. Quando que a religião ou esse interesse te atravessou em Sorocaba, por exemplo? Tem uma coisa curiosa, eu não gosto das coisas de sinais, não sei o quê, mas minha mãe conta que quando ela voltou da anestesia do parto, eu vi os sinos da igreja, era domingo, né? Então ela falou, que tem uma coisa aí. Eu não acho que tenha nada disso, mas foi gostosinho. Isso, a infância foi toda muito boa também, na rua ali eu era classe média, média alta, no bairro classe média, e com amigos de rua. Então a gente brincava de rolimã, jogava água em carro no carnaval. Então teve muito essa coisa de calçada, que foi muito gostoso, né? Depois colegial, aquela coisa toda. E fiquei até os 18, daí fui para São Paulo, morei um ano nos Estados Unidos em intercâmbio, voltei e continuei a faculdade, fiz PUC, fiz administração na PUC. Você fez PUC também, né? Fiz PUC aqui em Minas. Legal. E a religião, olha, de pequeno eu ia na igreja, né? Lembro muito disso, mas eu tinha muita bronquite, então eu lembro também de minha mãe chamar benzedeira. Tinha um negócio muito interessante na minha casa, que pegou um pedaço de cabelo, pregou na parede ali, tem umas coisas assim. Uma época falaram pra ela que tartaruga era bom pra bronquite, tinha uma tartaruga embaixo da minha cama que morava lá, umas coisas interessantes. Então tinha uma certa mitologia também em cima. Você imagina uma mãe desesperada que o filho tem bronquite de madrugada, sem respiração e tal, né? Então ela tentou um pouco de tudo, acho, né? Então tinha essa coisa, tinha muito... Minha avó, a mãe dela também muito afeita a essas coisas de uma coisa extrasensorial e tal. Então tinha muito isso. E na igreja a gente ia, e eu lembro muito daquela história, eu lembro direitinho deve ter até hoje, o cara que ajudava o padre tinha uns sininhos que eu achava o máximo e falava assim, eis o mistério da fé. Eu falava, nossa, que será esse mistério da fé, né? Então essas coisas vêm na cabeça, mas era criança, estava ali sentado no banco. Só foi vir o espiritismo mais pra frente lá, por nenhuma angústia, pela curiosidade mesmo. Entendi. E indo para São Paulo foi com o objetivo de passar na faculdade. Isso. A clássica linearidade da vida. Estudei, fiz o ensino médio, tô aqui, não quero mais, vou para a faculdade. Eu sou caçula de 5, né? 3 irmãs, um irmão e eu. E todos já tinham ido para São Paulo. Eu fui o último, porque pela linearidade, como você falou, né? Então era meio que natural isso. E eu também queria. É aquela coisa que você quer morar fora, né? Morar sozinho e tal. Então eu fui morar com uma das irmãs no apartamento do meu pai e fiz PUC lá para administração de empresas, que eu achei que seria mesmo o meu caminho. E logo de imediato você conseguiu entrar no mercado de trabalho, Ale? Não, aí, pois eu comecei a faculdade, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá, né? E aí foi uma coisa curiosa também, dessas coisas da vida, né? Minha mãe e meu pai tinham posições diferentes sobre ir ou não ir, né? Os dois falam, você decide, o que você quiser nós respeitamos. Minha mãe falava, vai ser bom, é porque eu já estava na faculdade, então assim, você vai perder um ano de faculdade, né? Meu pai falava, não vai perder um ano de faculdade, vai atrasar, e foi ótimo eu ter ido, né? Então fiquei um ano morando no Oregon, numa família que até hoje é muito amiga, e depois voltei para cá. Aí eu peguei CPUR, peguei exército, né? Então fiquei um ano fazendo CPUR, que foi uma experiência rica também, muito interessante. Eu não recomendo, mas que foi interessante, foi. E aí depois sim, comecei a trabalhar como estagiário, né? Na época você procurava um jornal, tinha um quadradinho de estágio na Dupont do Brasil, então comecei ali em marketing, que eu sempre curti, e aí daí pra frente a carreira fazendo. E aí você conseguiu alcançar conselhos de empresas, presidência de algumas empresas, trabalhou como editor-chefe da Abril, não foi isso? Não é editor, eu não sou jornalista, né? Então, a carreira foi sempre em marketing, mas depois de um tempo eu acabei indo pra Abril, e fiquei na editora Abril, acho que 16, 17 anos. Uau! Com metade da carreira foi fora da Abril. Aí foi produto de consumo, ovo maltine, bebidas alcoólicas da Rio Pladiádio, né? Novartis, Nutrition. Mas quando fui para Abril, aí entrei lá na Exame como projetos especiais, gerente de projetos especiais, e ali cresci na carreira, virei diretor de marketing, isso com o tempo, né? Diretor de marketing da Abril. E aí fui presidir o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico. E Abril me chamou de volta para presidir a Abril. Daí voltei a presidir a editora Abril, né? Então foi uma carreira de vai e volta na Abril, que era um lugar espetacular, uma empresa deliciosa. Eu cheguei a trabalhar diretamente para Abril na época. Eu não lembro se a gente se conheceu lá, mas minha empresa fazia algumas editorias para celular de algumas revistas de vocês. Olha, que legal. Então já bem mais para cá, né? Entre 2011 e 2014. Você já estava... Tava lá ainda. Tava lá? Em 2012 eu estava lá. Aí eu saí, fui pro Valor e voltei depois, mas estava lá, Olha só, nesse período. Bem possível de a gente ter cruzado. Mas era uma empresa legal, né? Era bem interessante. Você juntar jornalista e publicitário, que são dois públicos muito diferentes, e os dois têm características muito interessantes, era muito gostoso. Uma empresa grande o suficiente para ter porte de multinacional, sendo nacional e familiar. Então era muito, muito bom. Foi ótimo, um período excelente. Quando você começou a se interessar pelo espiritismo, você lembra o dia assim que você falou, E eu queria, se você lembrar o dia, me falasse onde você estava profissionalmente
Não lembro o dia, nem onde eu estava. Foi acontecendo Eu naturalmente. acho que sim, acho que foi as conversas com a minha irmã, né? Que era espírita e mais perguntar e tal. Teve um lance que aí talvez seja meio que quase um marco, que até é engraçado. Eu estava na Rio Blind, que hoje não existe mais, hoje é Diageo, de bebidas alcoólicas. Então eu comecei, era a época do Collor, que abriu importação, importei Malibu, José Cuervo, Baileys, uma série de bebidas para o Brasil. E aí já estava começando a ser espírita, até um pouco de conflito por uma bebida, espiritismo e tal, né? E aí eu briguei com o meu chefe um dia lá e pedi demissão. Fiquei bravo porque eu tinha curso de francês pago pela empresa e ele cortou. Eu falei, não, você tem inglês já, não precisa. Eu falei, aí fiquei bravo, falei com minha mulher, falei, vou sair, né? Aí fiquei 6 meses desempregado, uma daquelas crises do Brasil, né? Primeira semana é uma delícia, você vai pro clube. Na segunda e seguida você fala, puxa vida, todo mundo trabalhando, né? E você não. E aí fui no centro espírita da minha irmã. E o centro espírita kardecista, tradicionalíssimo lá de São Paulo e tal, pequenininho. E chega lá, passei numa consulta com o médico, não sei o quê, e aí o médico falou assim, você precisa tomar um banho de 7 ervas. Banho de 7 ervas? Eu não entendia muita coisa, mas entendi que espiritismo kardecista não tem banho de 7 ervas, né? Não tem isso. Não tem nada material. Por sim, por não, o que eu fiz? Fui na feira, comprei espada de São Jorge, arroz, aquelas coisas todas, perdi uma banheira, porque ela ficou verde pro resto da vida, né? E tomei o tal do banho de 7 ervas, mas nunca entendi esse negócio. Depois me empreguei de novo, tal. Anos mais tarde, conversando no meu centro, falei, mas que história é essa de banho de 7 ervas? Não consigo entender, porque é uma coisa física, material. Eu falei, não tem, pra nós não tem efeito nenhum, é que você precisava achar que você dava conta. Entendi. E essa assurance pessoal que ajudou a caminhar. Né? Então é interessante você ver como é que as coisas se encaixam, né? Não é uma prática do espiritismo, mas está tudo certo. Então não é uma coisa de fitinha do Bonfim, ou figa, ou crucifixo. Para espírita não precisa nada disso. Não é aquilo que vai proteger você de nada. Sal grosso, arruda, nada. Mas às vezes a pessoa quer ou precisa para fortalecer a si mesma, né? Confiar que ela dá conta daquela coisa. Entendi. Eu tenho... O patuá que eu uso é uma simbologia do budismo. Eu não sou budista, mas é uma simbologia do budismo que você, quando escala uma montanha nos Himalaias, você passa por uma cerimônia que chama puja, que é uma cerimônia de pedir permissão para você respeitosamente entrar naquele lugar. E é uma cerimônia celebrada por um Dalai, né? Um lama, na verdade. O Dalai Lama é um dos lamas que existem na região, e esse lama, que é um monge de um posto superior, ele faz a celebração e depois te dá esse cordão, que é super simples, né? E esse amuleto aqui foi a mãe de um amigo meu lá, que é da etnia Sherpa, que me deu, e ela costurou para proteger o que tem aqui dentro, que é um monte de coisinha, uma semente, uma foto dos meus filhos, umas coisinhas assim, né? Mas, Ale, eu não tiro esse trem aqui por nada nesse mundo, só. Você pode me falar XPTO que não serve para nada. Você acha que a gente se prende a essas coisas por quê? Por fé? Não sei, é confortável, né? Eu achar que uma coisa me protege é muito confortável. Né? Eu advogo contra isso, né? E minha mulher bate direto, fala, para de encher o saco das pessoas, deixa a pessoa usar se ela quiser, né? Você fala assim, muito agressivo e tal. É que eu acho que a gente precisa ir se desapegando de tudo. De tudo. Vamos falar talvez um pouco da morte, inclusive do corpo, né? Das pessoas que estão conosco, né? Não é fácil? Não é fácil. Não é simples? Não é simples. E esse conforto de ter alguma coisa, o espírita também tem. Tá cheio de espírita com crucifixo, cheio. Mas você acha que aquela símbolo da tortura de uma pessoa que foi Jesus, um espírito evoluidíssimo que foi Jesus, aquilo vai te proteger de alguma coisa? Não, o que te protege é no nosso raciocínio, é o seu pensamento, né? A sua vontade de viver bem, de estar bem com os demais, de fazer... Até a palavra bem é desgastada, né? Mas viver em harmonia, tentando melhorar o mundo. Isso protege, não por mística, por nada, porque é uma troca simpática de bem-estar, né? Então eu acredito muito mais nisso. Por isso que eu falo contra essas coisas. Agora, tem problema? Claro que não, né? Mas pra mim eu não uso nada, eu não uso nem aliança de casado, tirei depois de um tempo, falei, não gosto dessas coisas e tal, né? Você, eu imagino que a sua posição de executivo é a contradição do que você faz hoje, né? Porque uma empresa, por mais que seja legal o trabalho numa empresa, ela tem as métricas dela, né? E muitas empresas com as métricas de lucro tem um sacrifício dos colaboradores, etc. Sempre tem. E hoje você está num ambiente em que isso vem antes da métrica. Ou eu tô não, você está certíssimo. Eu só não sei se são
excludentes, sabe? O que eu acho que era bonito era exatamente isso. Você está num ambiente que te exige uma série de coisas e você tem crenças ou saberes que te falam outra coisa. Como é que você faz essas duas coisas conversarem? Entendi. Isso eu acho maravilhoso, sabe? E dá para fazer, né? Um dos livros que eu quero escrever algum dia, ele era um pouco isso, sabe? Como a empresa espiritualizada, como é que dá para você levar uma gestão de uma empresa. Obviamente você tem que entregar o resultado. Se não entregar o resultado, você está fora, né? E o problema é que, em geral, a gente executivos, você vende a alma, entre aspas, pelo bônus, né? Então são decisões difíceis mesmo, mas eu acho que dá para fazer em grande medida coisas muito interessantes, respeitando a si mesmo e, sobretudo, respeitando as pessoas. Agora, que vai ter decisão difícil, eu mandei embora mais de 2.000 pessoas, né? E claro que não é bacana, claro que não é fácil, mas você está vendo o resultado do negócio, você precisa que o negócio siga, né? Mas dá para fazer, eu acho, com um mínimo de machucado, sabe? E, sobretudo, acho mais importante de tudo isso é você ter ciência até onde você vai. Daqui para frente eu não vou. Depois que saí da Abril, eu recusei um trabalho, um emprego, que eu ia ganhar num ano, mais que eu ganhei em 15 anos na Abril. Você imagina a bolada de dinheiro que era, entre hiring bônus, primeiro ano de bônus garantido, mais um salário que eu negociei super alto e tal. Uma super empresa enorme. Eu cheguei lá com carteira de trabalho, abri conta no banco lá da empresa, no dia eu falei, não venho porque tinha algumas coisas, e até me sinto mal, que eles foram super corretos comigo. Tem algumas coisas que não eram compatíveis com o que eu estava pensando naquele momento, sabe? Eu falei, putz, eu vou me violentar a falar algumas coisas que era parte do meu trabalho, que eu não acho que é legal, que eu não acredito, né? Então, no dia falei que não, e mais uma vez, eles foram muito compreensivos e corretos, entenderam, o cara que me convidou é super amigo até hoje, né? Mas tem uma hora que você tem que tomar umas decisões assim. Eu acho claro que é mais fácil tomar decisão quando você tem dinheiro no banco, né? Claro. Você tá na merda, tá ferrado, é muito mais difícil. Você precisa para comer, é outra conversa. Então também é muito fácil você ser bacana quando você tá garantido, né? Sim. Mas são decisões. Eu tenho uma... não sei se você, na época, né, dessa grande contribuição que você deu para as empresas que você passou, se você tinha essa sensação, mas eu tenho feito algumas palestras, alguns treinamentos em empresas grandes. E normalmente quando eu recebo deles as dores e o que eles querem trabalhar, é meio que padronizado, sabe, ali, assim. E tem um termo, por exemplo, que me incomoda um pouco, que é o tal do sentimento de dono, né? E aí eu fico pensando assim, o que é um sentimento de dono, né? Como que eu faço um atendente ou um motorista de um caminhão que, se ele erra, ele se mata ou mata alguém, ter um sentimento de dono, né? Você acha que tem também um vício desse setor empresarial de não romper de vez com algumas coisas para tentar algo diferente? Essa é uma angústia que eu passo, eu não sei se isso te... Completamente. Eu acho que os termos, você citou um dos termos, os termos são péssimos, e sempre foram em negócios, né? A história da meritocracia, que hoje já tem mais gente questionando, é uma balela, uma bobagem, uma mentira, né? Sentimento de dono é outra coisa, o dono é dono, não é você, e o cara, lícito ou ilicitamente, está recebendo dinheiro em cima do seu trabalho, né? Então, acho que precisava parar com essas conversas. Eu fui dar um workshop no Rio de Janeiro para uns 40, 50 empresários de empresa nível médio, a convite do Great Place to Work, né? E a grande angústia dos caras era engajamento, que é outra palavra que se usa muito, né? Então, conversando com os donos da empresa, porque nós queremos engajamento, porque os funcionários não se engajam. Um presidente de uma empresa maior até falou na verdade era do board, falou do seu presidente, que era um cara ótimo, mas eu não sinto que ele está dentro do negócio. Claro que não está. Não é o negócio dele, é o seu negócio, né? Então precisa parar com essa história também, que é uma manipulação sacana, né? Dá para comparar com a pessoa que trabalha na sua casa. Ela está cuidando dos seus filhos. Sim, mas os filhos dela estão lá que ela não está cuidando. Ela cuida dos seus filhos, mas não são os filhos dela. E está certo, não são mesmo. Ela está preocupada com os filhos dela. E está certo em estar preocupada com os filhos dela, né? Ela está ali profissionalmente que ela precisa cuidar dos seus filhos. Mas essa exigência, além de um ponto, é vergonhosa, eu diria, né? E tudo acaba indo na ganância da gente, né? Eu quero um pouco mais, eu quero bater a meta. Às vezes por causa do dinheiro, frequentemente por causa do dinheiro. E muito frequentemente não é o dinheiro, é o... Manda que eu mato no peito, sabe? Não vou nem citar, mas tem uma pessoa que faleceu recentemente, com 80 e poucos anos, trabalhando que nem um louco, já está bilionário há muito tempo. Faz sentido? Não tem outras coisas na vida tão gostosas quanto para você se dedicar, né? Então, eu acho que tem muito essa coisa no empresariado, e aí as pessoas assumem as metas. Vou fazer um desafio, turma, eu não aguento
LinkedIn, cara. Eu não aguento LinkedIn, eu não entro nunca no LinkedIn. Eu tenho LinkedIn, mas não entro nunca. Por quê? Porque não dá mais. Depois de uma certa idade, que você já viu essas coisas todas assim, ai, tenho o maior orgulho desse time, ai, que ânsia que dá, sabe? Tudo bem, eu trabalhei com gente muito legal, de todos os níveis, até de estagiários maravilhosos, né? E reconheço o mérito nessas pessoas. Mas essa manipulação de ficar fazendo um faz de conta ali, não vale a pena, não precisa. O espiritismo, entrando agora no assunto que eu estou fascinado, ele mostra espiritualmente que isso que a gente acabou de conversar machuca o ser humano. Sem dúvida. Machuca quem impõe e quem está ali recebendo essa energia. Coisa que a ciência já está explicando hoje, nesses estudos das blue zones, de você ter um estresse manipulado e por aí vai, né? Como que você trata isso no dia a dia e como que você acha que a fé ou a espiritualidade ajuda nesse tema, Ale? Eu acho que tem umas coisas que eu implico um pouquinho. Uma delas é a palavra fé. Né? O que é fé? Não sei o que é fé. O que é Deus? Podemos ter 20 mil descrições do que é Deus, né? Então eu procuro sempre trazer mais pro concreto, sabe? O Espiritismo fala que fé não é uma coisa... Fica pensando que ela fala, tenho muita fé em Jesus, muita fé em Nossa Senhora, muita fé em Bezerra de Menezes, muita fé em Chico Xavier, qualquer coisa assim. Para o Espiritismo, você tem fé em você, e não é uma coisa arrogante, assim, você dá conta, você é uma criatura divina, você foi criada por Deus, você dá conta. Ah, mas tá difícil, mas você dá conta. Não tem a história que você não carrega um fardo mais pesado, que você aguenta e tal. Então, acho que fé é assim, acreditar que eu consigo, né? Posso quebrar a cara aqui, pode não dar certo ali, mas a longo prazo eu consigo fazer as coisas. Essa fé é melhor do que uma fé desenhada e sobretudo projetada num terceiro, né? Se Deus quiser, não, Deus não está querendo, Deus permite que você faça as coisas, está tudo certo. Não está cuidando de você nesse sentido, né? Agora, como é que vê dentro do Espiritismo, me fala de novo a pergunta exatamente. Essa coisa de você sabe que a história do sentimento de dono, sim, né? É uma coisa que no médio, no curto prazo pode até funcionar, no médio e no longo não vai. Não vai. Você vai machucar o cara, você vai ver que não está funcionando, burnout, tá tudo errado. Stress, e por aí vai, né? Aí tem uma lista enorme. O Espiritismo mostra que isso é carregar uma coisa que você não te pertence. Né? Então, como que a gente faz as pessoas entenderem isso? Eu acho que o único jeito só tem um jeito para tudo, cada vez mais me convenço disso, esclarecimento, educação, cultura, né? Enquanto a gente for dependente das coisas que são fantasiosas, enquanto eu estiver delegando a minha felicidade para terceiro, enquanto eu achar que eu sou infeliz, sabe? Mas é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do meu marido, é por causa da minha mulher, é por causa do meu chefe, é por causa da política, tudo isso influencia a sua vida, mas, queridão, a vida é sua e você toma conta dela. Então, eu não sei se o termo exatamente é esse, mas o tal do empoderamento, eu compreender que eu tomo conta da minha vida e que eu sou capaz de geri-la, né? A hora que a gente entender isso, todo esse resto cai, eu acho. Porque daí você não cai, você não entra mais nessas balelas e fica achando que você tem que ser perfeito, você tem que dar conta, você tem que ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo, você tem que ser um profissional uau, né? Meritocracia, eu vou lá e vou fazer, vou arrebentar, vou crescer. Tudo isso fica... não tem substância, você percebe que não se sustenta, e a coisa fica muito mais leve. E aí vai ter uma série de coisas, né, Ziller, nisso também, pela sua experiência, você deve ter percebido isso. Vi isso muito na carreira, na vida. Tem uma reunião de diretoria, está lá o presidente e os diretores todos em volta da mesa, e o presidente fala assim, escuta, quanto vendeu da unidade do vasilhame 200 ml de sabor morango e jabotão do Guararapes em 2008? Você não tem a menor ideia, mas você vai falar alguma coisa, porque senão fica mal, como é que você não sabe tudo, né? Então essa bobagem de a gente fazer de conta que sabe o que não sabe é muito nefasta, porque daí fica todo mundo meio assim, sabe? Uma vez eu trabalhava na Novartis, indústria farmacêutica, né? A gente fez daqueles negócios que senta assim, tem um espelho atrás, pesquisa com o espelho. Sei. E eram médicos. E a gente estava analisando o meritene, que é um complemento alimentar, né? Vitaminas e minerais. E a gente queria saber como é que eles viam vitamina e mineral, só médicos. E eu sentei ali no meio, sem me identificar que era do cliente. E aí conversa vai, um dos médicos fala assim, quer saber a verdade? Eu não entendo, a gente não entende esse negócio de vitamina direito, a gente sabe meia dúzia de vitamina, mineral, não sabe e tal. Quando ele falou isso, a mesa toda ficou meio quieta, aí um dos caras falou, não, eu sei, eu entendo. Aí todo mundo, não, eu também entendo. Aí ele falou, não, na verdade eu também entendo. Então você vê, quando um cara teve a coragem de ser honesto e abrir não é uma fraqueza, é uma coisa natural. Todo mundo fica na defensiva. Então, se a gente fosse menos arrogante, menos preocupado com o outro, todo mundo tivesse um acordo, vamos falar na boa, as coisas como tem que ser, acalma tudo, baixa a ansiedade. Aí tudo isso que você perguntou, eu acho que vai embora, porque não tem cola mais. Enquanto eu achar que eu tenho que bater a meta, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer tudo isso, mais difícil, né?
Eu tenho a sensação de que o caminho é esse, mas ele é difícil demais por causa de tudo que... Ainda mais hoje, com a proliferação de inteligências artificiais, as redes sociais, essa sensação na rede social, Ale, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, a vida dele é sempre mais legal que a nossa, né? O cara tá sempre com uma cervejinha assim, né? Exatamente. Parece estar na praia o tempo todo tomando cerveja. Não é? Jesus Cristo, né? Como é que pode? Hoje, para você se dedicar ao que você se dedica, que é estudar o espiritismo e todas as coisas que acontecem ao redor falar de ecossistema é uma palavra que eu não gosto muito, mas eu acho que cabe aqui, você precisa ter um senso crítico. E o que você viveu, de certa forma, te traz uma bagagem de senso crítico. Em algum momento você se questiona alguma opção que você tomou lá atrás que você deveria ter tomado diferente? Acho que não. Você não tem esse sentimento de culpa ou de... Não. Por causa da religião ou porque você já resolveu isso? As coisas misturam, né? Não tem nada pra falar, ali eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Claro, você faz umas burras, você fala, pô, magoei tal pessoa, não devia ter falado desse negócio. Por que eu fui falar desse jeito? Isso tem, toda hora tem, né? Mas também não fico assim me acabando por isso. Falo, pô, eu preciso prestar mais atenção para não fazer desse jeito. Olha, eu não devia ter falado desse jeito com ele, sabe? Mas é coisa pequena desse jeito, né? Eu acho que eu tive a felicidade e o privilégio de ter uma vida que acabou me ajudando a formar esse raciocínio. De novo eu falo, se você está preocupado com o prato pro jantar de hoje, que você não tem dinheiro para comprar o prato, é muito complicado. Se você tem uma família que o conflito está ali presente e forte, é muito complicado. Se você mora numa região perigosa, é muito complicado, né? Eu tenho tive a felicidade de ter um ambiente relativamente ok, que dá para você pensar essas coisas todas, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que a gente devia, e você falou, você começou falando isso agora, eu acho complicado porque vai demorar, tem inteligência artificial e tal. Para um espírita que de fato ache que existe a vida para sempre, qual o problema de demorar? Se demorar 17 mil anos, né? Tá tudo certo. É que a gente fica muito angustiado, eu tô envelhecendo, cabelo caindo, ficando cabelo branco, eu tenho dor no joelho, você percebe o tempo passando, tá chegando no muro, né? Não tem muro. É difícil entender isso, né? É difícil aceitar de fato. Podemos dar esse passo agora. É difícil aceitar de fato. Eu acho que muita gente vai questionar. Claro. Mas qual é o raciocínio por trás desse fato? Você consegue materializar pra gente? Então, acho que tem algumas coisas aí. Nesse último livro que eu lancei, no finalzinho eu falo assim, o que acontece? As pessoas me perguntam assim, mas como é que você tem certeza que tem espírito? Eu não vejo. Eu psicografo, mas eu não vejo, não ouço, nada. Você tem uma atividade mediana. Todos os meus livros não são psicografados, mas eu psicografo. Se eu quiser sentar aqui agora, eu paro e sai uma psicografia rapidinho, né? E nunca é assim, do seu avô para você, para falar, querido netinho, estou bem. Não é essa bobagem, é uma coisa muito mais ampla. Sobre, sei lá, calma, sei lá, o porvir, alguma coisa. Mas você sabe que você está escrevendo sob o comando de alguém, ou não? Não sei. Ah, tá. Eu já escrevo rápido, eu falo rápido, mas ali eu escrevo muito mais rápido e assim, eu paro, pego um papel branco, daí eu vejo caneta, escrevo caneta. Aí sai um negócio enorme sobre caneta, eu falo, nossa, que legal, cara, olha isso aqui. Então eu acho que não sou eu, né? Entendi. Eu acho, mas não é assim que eu tô fora de mim, de olho fechado. Entendi. Não que é como a gente pensa, né? Mas não é. Tem mil jeitos. Sim. Né? Tem gente que escreve com as duas mãos, tem gente que escreve ao contrário, tem gente que escreve língua que nunca aprendeu. No meu caso, não. É só que uma pauleira, isso é um negócio que eu acho muito interessante. Agora você pergunta, você tem certeza que não é você? Não tenho. Isso é uma preocupação para mim? Também não é. Por quê? Por que um espírito seria melhor do que outro espírito? Você não é espírito? Você é um espírito, só que está encarnado. E tem um aqui que está desencarnado. Por que esse cara sabe mais que você? Não. Não é porque morreu o cara ficou sábio, maravilhoso. Esse é outro engano, né? Veio da espiritualidade. E daí que veio da espiritualidade? Faz sentido? Tem lógica? Há algum interesse por trás dessa conversa? Tem que sempre passar, porque o Kardec falava o crivo da razão, né? Pensar esse negócio. Então, o que eu estava te falando é o seguinte, no finalzinho do livro eu digo o seguinte, olha, as pessoas me perguntam se eu tenho certeza que existe Deus? Não tenho. Tenho certeza que existe Espírito? Não tenho. Né? Eu tenho certeza que existe vida após a morte? Não tenho. Acho que tudo isso existe? Acho que sim. Porque por alguns indícios que eu tenho, gente que eu conheço, que eu super confio, super cética e tal, que me conta coisa que fala, puxa vida, isso aí é meio difícil. A EQM, né? O cara sai com a experiência quase morte e volta e tal. Mas não tenho certeza. Isso para mim não importa nada, Ziller, ou quase nada, né? E eu acho que a gente fica muito nessa, para onde eu vou quando morrer? Vou para nosso lar? Existe nosso lar? Tanto faz. Que bobagem, né? A gente tá encarnado para atuar aqui.
para atuar agora, melhorar esta sociedade. Então, se o espiritismo ajudar, e o budismo, o islamismo, o judaísmo, o ateísmo, onde houver auxílio para a gente trabalhar melhor agora e melhorar a sociedade, é isso que importa. Entendi. O resto não importa tanto, mas a gente fica muito no lado místico de para onde eu vou encontrar a vovó ou não. Né? E de certa forma existe até um combate, né? Quando tem a intolerância, o combate normalmente é no desconhecido, né? No início da sua fala você falou, pô, eu te vejo na minha frente, você é um espírito encarnado. Sim. Aqui do lado tem um desencarnado. Se eu quero te combater, eu vou ou ironicamente te contestar em relação ao que você falou, ou eu vou tecnicamente, tem vários tipos de conversa para a gente ter um diálogo aberto. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para o padre Samuel, que é um padre incrível, uma pessoa incrível, jovem, começando a carreira na teologia, mas já com um posto importante na Arquidiocese de Minas Gerais aqui. Ele é o gestor da Rede Catedral, que tem a televisão, a rádio católica, e ele é a pessoa que aos domingos celebra a missa no Santuário da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais, né? Nossa Senhora da Piedade, Belo Horizonte, que fica no alto da Serra da Piedade. É lindo, uma igreja antiguinha, ele tá lá, então ele tem assim um posto importante na igreja. Mas eu virei para ele e falei assim, padre, eu sou agnóstico. O que isso representa para você quando eu te falo isso, né? Aí ele veio com uma explicação linda e eu quero te fazer a mesma pergunta. Eu sou agnóstico. Como que você vê essa minha colocação? Irrelevante, porque eu não vou te julgar por ser crente ou não crente, achar que existe Deus ou não, né? Na verdade, não vou te julgar por nada, mas assim, se você tá levando uma vida bacana, legal, tal, qual é o problema? Um outro livro que eu quero escrever, tem um monte de livro para escrever, né? Mais um que eu quero escrever, ele era o seguinte, o título provisório seria alguma coisa como a religião dos não religiosos, ou melhor, talvez, uma espiritualidade não religiosa. Tem muita gente, como imagino seja você, que não segue religião nenhuma religião, e é espiritualizadíssimo, né? Aí, antes de continuar, deixa eu perguntar uma coisa para você inverter um pouco aqui. O que é para você uma pessoa espiritualizada? É uma pessoa que consegue arrepiar. Eu tenho momentos que eu arrepio, e aí eu não consigo explicar por que eu arrepiei. Eu tô te respondendo de uma forma lúdica. Mas eu arrepio quando eu tenho uma sensação de transcendência com minhas filhas, por exemplo. Eu já arrepiei em show de rock, eu já arrepiei fazendo grandes travessias, provas, desafios enormes. No topo do Everest eu arrepiei. Né? Então, quando eu tenho essa sensação de que algo quase que foge do controle e você não consegue explicar direito, para mim isso é uma conexão que é espiritual, eu não consigo explicar de onde vem. Mas você não colocou uma pessoa espiritualizada ou não espiritualizada com valores, não é uma pessoa melhor ou pior? Não, entendi. Eu não acho que é uma pessoa... Eu acho que a pessoa espiritualizada, ela tem uma percepção da vida, né? E na minha visão tem vários níveis de espiritualidade, eu queria ouvir isso de você. Eu imagino que eu não tenha o nível de espiritualidade que você tem, que a monja tem, que estuda isso, tem uma percepção diferente. Mas assim, eu imagino que tem pessoas que conseguem ser pessoas melhores, entendendo que espiritualidade não tem nada a ver com crença, né? Com acreditar nisso aqui ou acreditar em alguma coisa. Isso eu tenho uma leve ideia de que uma coisa que acontece. Uma pessoa espiritualizada tem obrigatoriamente que crer em Deus, pelo menos? Não acredito nisso. Bom, você não, né? Você é agnóstico. Não, eu acredito numa força, eu não acredito em Deus personagem. Sim. Um senhor de barba branca, sentado na nuvem apontando o dedo. Você tem alguma coisa contra senhores de barba branca? Não, de jeito nenhum. Eu também não. Então, maravilhoso. Mas eu não tenho. Tanto que eu tenho um tio torto, que quando eu voltei da minha escalada ao Everest, ele virou para mim e falou assim, você viu Deus? Se você não viu, não adiantou nada aí. Né? Aí eu falo assim, mas não vi, né? Porque ele não tá na nuvem. Claro. Né? Tá em tudo, né? Claro. É uma força. Eu acho que é uma força, muito mais do que um ser. Né? Eu entendo que tem uma força. E eu não desacredito das coisas também, não. Ale, eu estudo tudo que tá na minha frente. A minha conexão com você, quando eu vi algumas coisas que você falou, foi muito nisso. Eu percebo que você está em constante estudo, né? E o que você fala, por exemplo, sobre a morte, sobre a vida, entendendo a morte,
me toca profundamente. Né? Por que eu te perguntei da espiritualidade? Porque e agora respondendo o que você me perguntou antes. O que eu gostaria, vou escrever esse livro, que é isso. Dá para ser espiritualizado sem ser religioso. Você não precisa ter religião alguma. E o que eu estou na dúvida, por isso que eu tenho perguntado a você, ontem perguntei para um amigo que foi jantar em casa, perguntava para umas pessoas assim, dá para não acreditar em vida após a morte, por exemplo? Dá para não acreditar nem que não existe Deus algum e ainda ser espiritualizado? Eu tenho pensado que sim. Né? E nesse sentido, para mim, pelo menos, espiritualização é um modo de viver bem. Né? Ontem, aliás, mineiro, meu amigo foi jantar em casa, ele falou, para mim, uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que percebe o outro. Acho que é uma boa definição. Uma boa definição, bonito, né? Bonito. Então, acho que dá para ir por um caminho. Você me perguntou o espiritismo. Eu estou no espiritismo, vou continuar no espiritismo. Acho muito legal o espiritismo. Divulgo o espiritismo filosófico, não religioso, né? Muito mais francês do que livros psicografados por médios brasileiros. A gente pode até falar disso. Mas eu acho que tem um caminho também, e tem cada vez mais gente que não está em religião alguma e se julga e é espiritualizada. Tem uma pesquisa que eu cito no livro do Pew Research Center americano, de final de 2023. Se não me engano, 80 milhões de norte-americanos se dizem spiritual but not religious, né? Eu sou espiritualizado, mas eu não essa religião não, essa não, nenhuma religião para mim. Então, e aqui no Brasil o censo deu também, está crescendo o número de não religiosos, né? O que, na minha opinião, não é necessariamente o problema, né? E vejo muita gente, comentava agora com o Jojo, vejo muita gente inteligente, bem preparada, culta, deixando o espiritismo. E deixando outras religiões também. Eu nem considero o espiritismo religião. Por que estão deixando? Chega lá... É isso que eu ia te perguntar, por quê? Chega lá e fala assim, pô, isso aqui é meio chato, meio bobo, é mais uma ladainha religiosa, sabe? A pessoa vai buscando algum conhecimento, tá com alguma angústia, algum problema, não sempre, às vezes vai por curiosidade só. E chega lá e não encontra uma coisa consistente, né? É aquele consolo fraco, aguado, platitudes, né? E o espiritismo não é isso. O espiritismo de Kardec é muito interessante. Ele aborda todos não, mas muitos temas que nos dizem respeito, nos angustiam. Mas se fica uma coisa religiosa, chatinha, o cara vai embora, fala, tô perdendo tempo aqui. Então eu acho que muitos desses não religiosos espiritualizados deixaram de ir nos templos, nas religiões, porque falam, tô vindo aqui para quê? Para doar uma grana? Para ouvir um sermão? Para me sentir mais culpado ainda? A culpa é toda minha de tudo que acontece, né? Então, falta essa coisa mais filosófica que o espiritismo tem para dar. E é isso que eu estou defendendo, muito mais uma coisa filosófica. Você está assistindo o Bucket List Podcast, projeto que eu tenho o prazer de realizar com os meus sócios e parceiros do Grupo Zelo. Clica aqui embaixo e conheça todos os benefícios de ter o melhor plano de assistência funerária para você e sua família. Vamos entrar em 3 temas, então, para materializar para a gente que está aqui assistindo o nosso papo. 3 temas para materializar o que é esse espiritismo que você gosta, acredita, estuda e está promovendo, né? Que é uma espécie de promoção. Primeiro tema que eu acho que é invariável é a questão da morte, que é muito mal resolvida na nossa sociedade, né? Toda hora que a gente fala alguma coisa que a pessoa pensa nisso, não, peraí, não fala isso, isola, e não fala nisso perto de mim não, né? Coisa que mais tem. Como que você trata essa questão? Então, eu escrevi um livro chamado A Morte na Visão do Espiritismo, né? Só fazer um parênteses. Os meus livros todos eu dou os direitos autorais. Então não tenho nenhuma vergonha de falar deles porque não estou faturando com eles, assim, né? Esse aí como aconteceu? Eu fui, uma colega minha, jornalista, na época eu estava na Abril, o filho faleceu comemorando que tinha passado no vestibular. Bateu o carro e morreu. Super traumático. E eu vi a ela e o marido, o ex-marido, acabados, é claro. O menino de 19 anos morre num acidente, num momento pico de alegria, né? E aí pensei, falei, puxa, podia escrever um livro como é que o espiritismo vê a morte para pessoas que não são espíritas, para tentar dar um pouco de alento ali, compreensão, né? E eu acho que consolo só vem na compreensão. Se você compreende, aí dá uma acalmada. Se eu venho falar para você, não, fique tranquilo, Deus está segurando, aí, eu acho que daí não tem essência. Aí comecei a escrever... Isso é bonito, o consolo só vem na compreensão. Eu acho. Senão fica uma coisa assim, como é que eu vou explicar? É você tomar um remedinho para dor de cabeça, mas ela vai voltar daqui a pouco. Se você não resolve a questão da dor de cabeça, é paliativo, né? Aliás, falar em frase bonita, um amigo me falou um negócio, já um parênteses aqui, sobre oração, rezar, né? Não sei se você reza ou não, tal. É outra coisa que tem implicado um pouquinho. Eu acho que oração tem que pensar o que é oração, a gente pode falar disso também. E esse meu amigo soteropolitano, ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim, Caldini, é o seguinte, a gente não reza para que Deus nos ouça. A gente reza para que nós ouçamos a Deus. Olha que coisa espetacular, bonito, né? Ou seja,
dá uma acalmada e pensa a tua Respira vida. fundo. Não é legal? Achei muito legal. Mas enfim, comecei a escrever esse livro sobre a morte. E aí aconteceu um outro fato, e esse foi o que gerou o livro mesmo. Um queridíssimo amigo meu, tá no segundo casamento. Eu liguei para falar com a esposa dele, que é super amiga também. Ela falou, você ligou na hora certa. Acabou de falecer a primeira esposa desse meu amigo, de um jeito muito traumático, muito inesperado e tal, né? E ele tinha nesse primeiro casamento, tem ainda nesse primeiro casamento, uma menina que chama-se Maria, que na época tinha 14 anos, hoje ela tá beirando 30 talvez. E aí eu falei, e a Maria obviamente ficou super mal, a mãe morreu de repente, assim, né? Eu falei, se quiserem trazer a Maria aqui em casa, eu converso com ela sobre como o espiritismo entende a morte. Eles não são espíritas. E para mim, surpresa, trouxeram. E eu sentei com a Maria, conversamos durante uns 50 minutos, assim, eu falei, para o espiritismo, é assim, assado, acontece isso. Ela perguntou meia dúzia de coisas, uma conversa de 40, 50 minutos e acabou. Eu falei, já sei, vou escrever o livro como fosse uma conversa entre eu e a Maria, uma conversa que de fato houve, só que eu expandi. Né? Bonito. E aí, entre o Natal e o Ano Novo de 2012, saiu esse livro, porque estava tudo meio pronto ali, rapidinho, né? Então, essa compreensão da morte, ela é necessária, né? E para nós espíritas também é um aprendizado, né? Então você vai se convencendo daquilo conforme você começa a raciocinar a respeito. E tá desde Sêneca, os estoicos todos têm essa visão, tá? Uma visão muito mais sossegada da morte, né? E a essência é compreender como uma continuidade da vida. Se a vida continua de fato, tá tudo certo. Amanhã tem outro dia, sabe? Você vai voltar em outro corpo, vai reencarnar, vai ter outras experiências e tal. Se você não acredita nada disso, também tá tudo certo, porque vai acontecer, né? Todo mundo se ama, vai morrer. Alguns antes de você, outros depois de você. E quando a história é invertida, choca mais, né? Uma pessoa mais nova, saudável, morrer antes de uma pessoa mais velha ou adoecida. Mas acontece, né? Então, estar preparado para isso é muito importante. É que nem prova de matemática. Se você não estudou, você vai morrendo de medo e tudo é meio complicado. Se você estudou, você vai mais tranquilinho, né? Então, compreender a morte, falar sobre a morte. Escuta, você quer, se chegar ao caso de ser entubado, você quer ser entubado ou não, né? O tal do testamento vital. Você quer ser cremado ou enterrado, tanto faz, como é que é? Essas coisas são importantes conversar. Meu pai, antes de morrer, falou, olha, eu quero ser cremado e não quero que fique ninguém velando. Vocês fecham lá, vão dormir e voltam no dia seguinte. Não tem por que passar a noite ali tomando aquele cafezinho requentado. Olha que sabedoria bacana, né? Que visão boa. Já minha mãe não quis ser cremada, quis ser enterrada, né? Então, essas conversas são importantes. Minha sogra, a gente foi no centro e falou, não entuba ela quando for a hora. A gente não entubou. E o médico perguntou, minha mulher falou, não vamos entubar. E ela foi tranquila e tal, né? Então, falar sobre a morte, compreender a morte, claro, você vai falar com uma criança de 6 anos, você vai falar de um outro jeito, né? Mas é importante conversar com isso, é importante não evitar essa conversa, porque ela acontece. E junto dela vem uma série de outras conversas importantes, né? Suicídio assistido é uma questão, eutanásia é uma questão, o próprio suicídio é outra, aborto é outra, né? Tudo isso, doação de órgãos, são questões muito interessantes, são todas ali do lado dessa conversa da morte. Então eu acho fascinante conversar sobre isso. Tem nada de mórbido, nada de problema, e quem nos ouve, eu acho que é importante, se a pessoa puder conversar sobre isso com sua família, é muito importante, muito legal. E é leve. E você acha que a partir do momento que a conversa existe, as diferenças se equalizam, entendi? Não, baixa a ansiedade, Entendi. sabe? Baixa a ansiedade, porque vai acontecer daqui a pouquinho, né? E você estando mais... Acho que o Sêneca falava isso, foi o Sêneca mesmo, ele falava o seguinte, eu sei que eu posso ser exilado, eu posso ser aprisionado, eu posso adoecer e eu vou morrer. Eu não desejo nada disso, mas sei que tudo isso pode acontecer, e se acontecer eu estarei preparado para tal. É isso, está preparado, você pode ficar super doente amanhã, ou não. Porque só os outros adoecerão. Aliás, adoecerá. Se não morrer de acidente, vai morrer de doença, né? Então é importante compreender essas coisas. Por que eu fiquei doente? Por que não você? Não é castigo divino, é só a natureza rolando, né? Então essa tranquilidade é importante. Mas não... E eu escrevi o livro, tudo, né? Minha mãe morreu, aí eu fui fazer o discurso lá. Você acha que eu fiz discurso? Chorei pra caramba, não consegui fazer, entendeu? Então assim, é um aprendizado, é um caminho. Mas assim, lamentei a morte da minha mãe de jeito nenhum. Porque eu via que ela estava mal, eu fui dar alimento para ela, não conseguia deglutir mais, né? Agora, uma coisa é uma pessoa com 94 anos, que está mal, faleceu. Outra coisa é uma pessoa jovem num acidente, num overdose, num suicídio e tal, né? Você acha que você participar da vida da pessoa, o máximo que você conseguir, também é uma forma de reduzir essa ansiedade de quando a morte chega? Não acho que é o máximo, porque o máximo talvez pressupõe assim, vamos curtir todas. Entendi. Essa ansiedade de curtir todas, eu acho muito ruim, né? Entendi. Eu quero ser muito feliz, o que me importa é a felicidade. Calma, né? Agora,
participar de uma forma serena, bacana, gostosa, claro que é importante, né? E Sêneca fala isso também, não pense que, foi embora, nunca mais veio. Pense o tempo que vocês viveram juntos, que maravilha que foi esse tempo. E aí entra uma coisa de oração também. Você vai rezar para sua mãe que morreu. Vai falar, querida mãe, vós que estás aí ao lado do pai. Você nunca falou assim com a sua mãe? Por que não conversar normal com ela? Mãe, puta, uma saudade de você, né? Esse é muito mais gostoso. Legal. Olha, aquele negócio que você tinha uma mania que era horrível. Lembra aquele negócio? Até essa brincadeira de dar risada, lembrar as esquisitices da pessoa. Dica boa. Olha que gostoso. Isso não é uma oração? Quem disse? Né? Legal. Mas a gente põe uma máscara que a oração tem que ser assim. Kardec tem uma fala muito interessante num livrinho ótimo dele que chama Viagem Espírita em 1862. Quase nenhum espírita leu esse livro. É fininho assim. Acho até que eu imagino porque não tenho lido. E são os discursos dele nos centros espíritas em 1862, quando ele viajou pela França, de trem, de carruagem, imagina, né? E ali tem um Kardec muito natural, concreto, firme e objetivo, pragmático. E uma das coisas que ele fala que choca, eu falo isso sempre nas minhas falas do centro espírita, e as pessoas ficam chocadas, é o seguinte: não é para rezar o Pai Nosso em centro espírita. Como assim? Não é para rezar? Não é cristão? O espiritismo é cristão. Por que não é para rezar? Ele fala, quando você reza uma oração que está ligada a alguma religião, nesse caso catolicismo e protestantismo, você meio que está excluindo as demais religiões. E ele fala, é papel do espiritismo acabar com o antagonismo religioso. Qualquer pessoa de qualquer religião, ou de nenhuma religião ateu, agnóstica, que queira estar no espiritismo, pode e deve. E quando você põe uma oração específica, constrange o resto. Você tem que deixar o muçulmano colocar o tapete dele e orar virado para Meca, por exemplo, né? O bandista, o candomblessista e tal. Então olha que interessante uma visão de um cara como esse, né? Tira essas coisas que vão afastar, traz o que vai agregar, né? Sim. Essa proximidade é muito linda, né? Sim. Lindo, falamos da morte. Agora vamos falar do, talvez, eu não gosto de falar que é o oposto, porque o oposto é a falta, na verdade, né? Mas vamos falar da vida agora. Como que o espiritismo vê esse corpo encarnado aí e o que você pode filosofar a respeito da potência da vida? Então, é um pouco que a gente abordou ali. Se existe mesmo reencarnação, se você vai ficar um período aqui, vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar, e você está ascendendo intelectualmente, ascendendo moralmente, sempre ascendendo, nunca cai, né? Quando você está encarnado, é um intensivão. Né? Você não estudou direito. Aí você tá mais velhão, você fala, puxa, preciso tirar um diplominha aqui, né? Você vai fazer 1 ano, 2 anos, um gás. O intensivão é isso, você vai estudar muito, vai ter muita lição de casa, muita prova para você fazer em curto espaço de tempo um crescimento muito grande, não é isso? A encarnação é a mesma coisa. Você podia continuar desencarnado? Poderia. E aprender? Aprende. Mas encarnado, a vida é muito mais punk. Você vai tomar uns apertão aí, né? Vai pegar um beliscão aqui. Isso vai fazer você raciocinar e mudar e crescer intelectualmente e moralmente. Então, se isso é o fato, durante o período que eu estou encarnado, vamos aproveitar? Não quer dizer de novo curtir todas, fazer todas, mas assim, o que quer dizer aproveitar? Como é que eu consigo viver bem aqui com as pessoas no meu entorno? Né? Porque às vezes a gente é muito bom fora, vou entregar sopa na praça, ajudar lá no asilo, não sei o quê, em casa é um crápula, né? Então, a começar pelo seu entorno, a começar pela família. Como é que está a minha relação com minha mulher, meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, o síndico do prédio, o zelador do prédio? Como é que eu me relaciono com o cara da feira, com o garçom, né? Com todo mundo, com o policial, com o médico, com todo mundo, né? E essa compreensão de estou aqui num ambiente relacional e como é que eu consigo fazer uma relação melhor com todo mundo, a meu benefício, mas também de todos, é para mim o que importa na vida. E daí tudo deriva, né? A crítica que eu faço ao espiritismo como está hoje é que tem muito uma coisa chamada reforma íntima, que é um conceito brasileiro, não está em Kardec. O que é reforma íntima? É você mudar a si mesmo para melhor. Né? Então, eu sou muito arrogante, vou tentar ser menos arrogante. Eu sou muito violento, vou tentar ser menos violento. Sou muito pão duro, vou tentar ser menos pão duro. É ficar tentando acertar o que pega para você. E qual é a sua crítica? Se a gente fica nisso só, a gente não age na sociedade. Kardec fala, que em outros termos, do que no Brasil se chama reforma íntima, e fala da importância disso. É para isso também que você está encarnado. Mas ele fala também, e o espiritismo brasileiro meio que esqueceu disso, da reforma da sociedade. Então eu também tenho um compromisso em melhorar o Brasil e a humanidade. Porque para ele o indivíduo não basta, o coletivo tem que vir junto. Seria isso? Exatamente. Entendi. E os espíritas todos brasileiros entendem isso da seguinte forma, e está certo. O espiritismo fala que as pessoas evoluem e os mundos também evoluem. Então a Terra não é um mundo muito evoluído, até porque tem espírito no universo todo, não é só aqui na Terra.
ele é um planeta que o espiritismo chama de prova e expiação, onde é esse rala-rala aí, né? Onde o mal prepondera ao bem. Já tem muita gente fazendo bem, mas o mal prepondera ainda. Vai inverter, vai passar para um mundo de regeneração, onde o bem preponderará ao mal. Não vai acabar o mal, mas vai ter mais gente fazendo bem e tal, né? Só que isso não acontece por acaso. Acontece com a minha melhora, com a sua melhora, mas também com a melhora do todo. A minha crítica, e não é só minha, é isso. Nós estamos muito na reforma íntima, deixa eu cuidar, deixa eu distribuir sanduíche na praça, deixa eu dar um cobertor, essa roupa que não uso mais vou dar, eu sou uma pessoa muito boa porque eu faço isso. É insuficiente. Entendi. Essa caridade é necessária, infelizmente ainda é. Mas não tem sentido, Zila, em 2025, 2026, ter gente em situação de rua. Não faz sentido algum um negócio desse. Não faz sentido gente passando fome, a gente produz muito alimento e a riqueza está muito mal distribuída. No livro eu falo, o cara mais rico do Brasil, se essa pessoa conseguisse passar para si mesmo, ao longo das encarnações, a sua riqueza, pegando o gasto médio de uma pessoa brasileira em 2024, 25 na verdade, esse cara teria quase 4 milhões de anos de dinheiro. 4 milhões de anos. Alguém precisa de 4 milhões de anos? Caramba, que dado inacreditável. Isso é um cara, né? Mas tem muitos bilionários, né? Então aí começa a entrar numa seara complicada, que daí eu defendo ali, por exemplo, uma melhor distribuição de renda, né? E aí falar, isso é coisa comunista, isso é política. Política no centro espírita, não. Política partidária no centro espírita, não. Eu deixei no centro espírita de São Paulo por política partidária. Mas política pública, melhorar a sociedade, é muito necessário. E quando começou o espiritismo no Brasil, no começo do século XX, o próprio Bezerra de Menezes foi um cara que fez um livro sobre o fim da escravidão, né? E defendia a reforma agrária, defendia o fim da escravidão, defendia o fim da monarquia. Hoje o espírito... O Bezerra é o cearense, o médico cearense, exatamente, né? De família muito católica. Sim. É um ícone do espiritismo, as pessoas acreditam muito que ele era médico, que ele promove curas e tal. Isso me importa pouco ou nada, né? Eu prefiro não entrar nesse lance de cura. Mas ele, se foi uma pessoa, de fato, parece que foi uma pessoa muito caridosa, muito boa e muito importante do espiritismo, ele também foi o primeiro responsável, na minha opinião, pelo que eu li e vejo, de introduzir uma religiosidade muito pesada no espiritismo. Ele era muito católico, de família muito católica, muito criticado pelos irmãos porque estava mexendo com um negócio que mexe com morto e tal. Então começou a entrar por ali todo um lado muito religioso, que Chico Xavier veio a reforçar, né? Então, esses dois são grandes nomes. O Chico é um cara espetacular, mas acabou dando esse lado muito religioso e esquecemos um pouco da parte filosófica. Você conheceu o Chico? Não, eu não quis ir por birra. É mesmo? E se pergunta se eu me arrependo de alguma coisa, dessa eu me arrependo. Por que eu não fui? Porque eu sou contra, e o espiritismo é contra essa coisa de messianismo. Você é o cara, meu. Nossa, você é maravilhoso, você é espetacular. Porque ninguém é espetacular. Todo mundo é bom, ou pode ser bom, e tá tocando a vida, né? Mas essa coisa de ir lá, falar, nossa, o cara, eu implicava com isso, eu não fui. Falei, não vou. Eu hoje me arrependo, porque teria sido uma experiência interessante. Acho que você até falou assim, quando entrevistou a Apple. Como é o nome dela? Camila Apple, vocês falaram de João de Deus. Para não cair na minha bobagem, eu fui ver o João de Deus, né? Eu fui lá visitar, sabe? Eu estava produzindo um vídeo, uma série que eu comecei a fazer, Spiritual Planet, e eu ia fazer uma sobre cura. Então eu fui conhecer, fiquei uma semana lá hospedado, né? E vi coisas interessantes lá. Então tem essa coisa de você visitar, mas no Chico eu não fui por isso, porque eu falava, não é bom, não é espiritismo esse negócio de ficar tendo alguém como um cara acima de todos, né? E ele não pregava isso não, hein? Ele era humilde, era tranquilo. Sim. Se você beijava a mão dele, ele beijava a sua mão de volta, para falar, ó, estamos no mesma coisa, sim, né? Sim. Mas a gente, pela nossa formação, a gente, e é um perigo isso aí, né? Se o cara perde o pé, ninguém mais segura. Ó, falamos de morte, vida e do luto. Como que você já deve ter tido alguns lutos na vida, né? Como que você, de certa forma você já elaborou em cima, mas especificamente nesse tema, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, muito estudo, porque o luto não é só a perda de alguém que você ama, né? Tem lutos que você nem sabe que existiam, que atravessa a tua vida de um jeito avassalador, né? Eu lembro quando a Jojo, que você conheceu, que é a nossa produtora, eu lembro que quando o David Bowie, que é um músico britânico, que ela era apaixonada, né? E nunca encontrou na vida, ela foi afetada pela obra dele, então ela também não tem a compreensão do que era a pessoa, mas a obra dele, né? Quando esse músico morreu, essa menina ficou assim, doente
3, 4 dias. Olha. De fazer camisa, de ir pra escola, de chorar, de escutar os álbuns, sabe? Eu lembro disso como se fosse hoje, assim, né? Então, viver um luto, né? Como que você elabora isso? Você falando disso, eu lembro um pouco da Elis. Quando a Elis morreu, eu lembro que eu estava almoçando, eu e minha irmã, e a gente ouviu que a Elis tinha morrido, e eu morava pertinho do ML em São Paulo. Nossa, ela tá aqui, que loucura. Foi um parafuso também a Elis ter morrido, né? Não 3 dias assim de luto, mas foi na hora ali. O luto é uma questão, os caras que estudam a morte falam que é fundamental você viver o luto, né? Eu tenho uma queridíssima amiga que apresentou a minha mulher, inclusive, foi madrinha de casamento nosso. O marido faleceu, ela pirou durante uns 2, 3 anos, ela ficou muito mal. E a gente tentando, levanta aí, hoje não, hoje ela tá bem. Então você vê que o tempo que dura o luto varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que 1 semana, 1 mês, 1 ano, 3 anos, varia muito, né? É outra coisa que implica um pouquinho, porque eu acho que a gente tem que pensar o que é amor, o que é apego. Né? Amor é uma coisa, apego é outra. Eu gosto de falar a seguinte frase: quem ama alguém quer o bem do outro, não quer o outro para si, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente devia pensar muito, porque a gente fica querendo, não, eu não quero que você vá embora, fica aqui. Tem uma fala no Espiritismo que eu acho muito legal que explica isso, que é o seguinte: imagine 2 pessoas encarceradas, né? Nós estamos os 2 na cela, estamos lá 15 anos juntos, a gente é super amigo. Aí de repente você ganhou liberdade, amanhã você vai embora, porque você cumpriu a sua pena. Eu ainda tenho mais 1 ano e meio, 2 anos para ficar. Você está super feliz, você vai visitar sua família, vai tomar sol, vai no parque, vai na praia, vai comer o que você gosta. Nossa, você está adiante. Eu estou muito triste porque você vai embora. Você não vá, diz ele, fica aqui, não é justo, eu sem você não vou saber viver aqui, você faz parte da minha vida. É justo eu querer que você fique aprisionado quando você pode ir embora? Não é justo. Né? Na morte é a mesma coisa. A gente interpreta a morte de um jeito muito complicado. A gente acha assim, a morte, o que você fala? Eu perdi uma pessoa. Não é? Você não perdeu ninguém. Sêneca fala isso também. Você viveu com aquela pessoa um tempão. Que coisa boa que vocês viveram juntos. Que ganho foi isso, né? Só que tudo tem um fim, as coisas mudam, vai para outro lado. Quem saiu, quem morreu, já pôde morrer. Não precisa mais ficar aqui. Porque, olha, sabe o que é isso? Precisava resolver isso. Por que você resolveu? Ele pode ir. Né? Mas a gente quer que fique aqui, fique conosco. Então esse apego faz muito mal. E acho que o luto tem muito a ver com isso. Se eu não aceito que aquela pessoa vá e eu fique, é uma forma de egoísmo. Eu quero você comigo aqui. Ou eu faço de conta que você não foi. Eu deixo seu prato de comida ali, a sua roupinha eu não vou mexer. Isso é muito complicado. Imagine uma mãe, né? Ali no caso da minha família, uma cunhada que eu nem conheci, faleceu, mãe solteira de um menino e uma menina. Ela morreu num acidente de carro. O menino tinha 4, o menino tinha 2. Você acha que uma mãe solteira vai embora e fala, bom, agora os meninos se virem, eu vou embora, não vai embora de uma boa, porque ela ama as crianças e fica preocupada com as crianças, né? Então, dos 2 lados, de quem vai e de quem fica, é importante a compreensão que tá tudo certo. Agora, você cuida da sua vida, outros vão cuidar das crianças, como de fato cuidamos, né? Então, essa compreensão que a morte tá tudo certo, que tá tudo bem, que até benefício da pessoa que você diz amar, você tem que deixar essa pessoa aí tranquila, porque senão o cara não vai. Olha, eu tô bem aqui, mas tô vendo minha família acabada, lá chorando, desesperada, começaram a brigar. Eu não vou embora, peraí, gente, eu tô bem. E o cara fica sem saber como agir, e aí atrapalha pra caramba, porque volta e se mete. Né, se mete nas discussões de casa. Ele não precisa mais se preocupar com o dinheiro, não precisa se preocupar mais com as questões de fofoca na família, nada. Tem outra coisa para ele cuidar agora. E aí tem várias questões também. Quando eu morrer, eu vou encontrar a mamãe? Né? Todo mundo quer saber. Sim. Que mamãe você quer encontrar, Zília? Qual das 428 mamães que você teve nos últimos 7.000 anos? Né? Ora, se nós estamos encarnando, cada hora vai ter uma pessoa diferente que é sua mãe. Você acha que você gosta só dessa última? Né? Então, assim, não sei se essa já não reencarnou. Frequentemente alguém me escreve e fala assim, por que eu não sonho com meu pai que morreu? Eu amo tanto meu pai, ele não vem falar comigo em sonho. Bom, primeiro que sonho é uma coisa super difícil de entender e coisa. Mas supondo que ele possa vir, talvez ele não queira vir. Como assim meu pai não vai querer vir? Ele não me ama? Tá bom, ele pode te amar, mas será que não tem tantas outras coisas que ele está interessado? Ele encontrou mais 1 zilhão de gente que ele também ama. Não abriu um horizonte fascinante na vida dele que ele pode se interessar, estudar, crescer. Então a gente fica muito apegado na coisica, né? É a família pai, mãe, filhinho, né? E tem muito mais que isso. Então, compreender esse tipo de coisa é desobrigar aquela pessoa de ficar presa aos problemas da terra, aos problemas da família, aos problemas meus. Falar, putz, foi tão legal estar com você, foi tão gostoso. E tá pegando, eu tô sentindo saudade de você, mas, cara, vai tranquilo, vai cuidar da sua vida, tá tudo certo. Tomara a gente se encontre um dia, não sei se vamos encontrar ou não, mas olha, foi tão bom ver com você e tal, deixa o sujeito ir. E aí, também o luto fica uma coisa mais leve do que essa coisa de por que foi tão cedo, né? Não tem data, o cara pode morrer com 12 anos de idade, né?
A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes falou uma coisa linda quando ela participou dessa conversa, que ela falou assim, eu não gosto dessas pessoas que falam morreu dia tal. A gente precisava mudar isso, tinha que ser viveu até dia tal. Interessante. Eu acho que você está me trazendo um outro raciocínio, né? Viveu neste plano até dia tal. E continua vivendo. E continua por aí, tá? Desprendeu, né? O principal adjetivo do espiritismo é se desprender das coisas. Você acha que o verbo desprender, falando de verbo e não do substantivo, é uma boa definição para o espiritismo? Deveria ser. Eu acho que não é ainda, né? O espírita aqui tem uma frase que todo espírita adora falar, que é o seguinte: fora da caridade não há salvação. Esse é o mote do espiritismo, né? E a gente pega a caridade e fica nessa coisa da caridade. Caridade que eu preciso fazer, preciso levar sopa na praça, preciso dar um cobertor aqui. Fica na caridade material. O meu entendimento é que fora do amor não há salvação. Caridade traduzida por amor. O amor em família, o amor para com todos, que a gente falou o tempo todo aqui. Mas o desprendimento é fundamental, o desapego é fundamental. Compreender que amor é uma coisa, apego é outra. Nossa, se a gente compreender isso, tanta coisa fica mais leve. E aí os outros lutos que você falou, perdi emprego. E tá tudo certo. Eu não sou dono da empresa, né? Tem mais coisa além do emprego. Aí tem uma coisa que eu acho importante, eu falo sempre pro meu filho isso também. Falei várias vezes, ele tem uma carreira muito bacana, brilhante e tal. Eu falo assim, olha, estou felicíssimo que você está indo bem na carreira. Muito feliz, bacana. Mas o meu amor por você não é isso, sabe? Porque a gente tem que deixar claro essas coisas, né? Gosto que você esteja indo bem, ainda bem que você está indo bem. Me deixa mais tranquilo que eu não preciso cuidar do seu sustento. Mas, e ter orgulho disso. Mas isso é apenas uma coisa. Né? Tem outras, eu amo você por uma série de outras coisas, né? Acho que é tão importante essas coisas que aí você vai desapegando dessas coisas e o luto fica menos grave. Um casamento que foi desfeito, né? Meu irmão separou 2 vezes, né? A minha primeira cunhada, eles estavam juntos, a gente passou o Réveillon na casa dele e tal, aí no dia 13 de janeiro, eu fui ligar pra ele e minha irmã falou, é bom você ligar pra outro número, que agora ele tá no outro número. Como tá no outro número? Não, eles separaram. Eu falei, como separaram? Estavam juntos no Réveillon, fazia 2 dias. Aí eu fui lá, falei, o que aconteceu? Os dois, nada, tá tudo bem. Mas como vocês separaram? Tava chato, a gente já tava um tempão tentando ficar junto, não tava bom, a gente resolveu separar. E os dois têm doutorado, sabe? Isso é muito diferentes. Mas ficaram super amigos, mesmo depois separados. Estão separados e super amigos. Aí passa um tempo, meu irmão namorou um monte de gente e tal, casou com a minha segunda cunhada, né? E a minha segunda cunhada, que agora já está separada também, e a minha primeira cunhada são super, nunca não se conheciam, ficaram super amigas. Ele tem 2 filhos do segundo casamento e uma filha do primeiro casamento. São super irmãos. Aí passa um tempo, a minha primeira cunhada conheceu um italiano. Eu cito isso no livro da morte, inclusive. E aí, por correspondência, não sei o que, isso há anos atrás. Aí o cara veio pro Brasil e ela tava com medo. Falou, vai que seja um louco, um tarado. Falou, meu irmão, você não quer ser... Vamos num restaurante, você senta do lado e fica ali, fica olhando ali e tal. Aí meu irmão sentou lá, falou, não, o cara é na boa, pode namorar com ele. Ela casou com o italiano é super amigo do meu irmão. Meu irmão passa as festas na casa do italiano, marido da primeira mulher, a segunda mulher também, que tá separado. Então tá todo mundo separado e estão juntos. Super juntos. É super civilizado um negócio desse, né? Isso é uma definição de família? É uma das 78 milhões de definições de família, né? Mas sem dúvida eles são mais próximos do que de mim. E nós moramos em São Paulo também. Meu irmão mora em São Paulo, a gente dá super bem, a gente se gosta, mas ele frequenta muito mais a casa da primeira mulher, com a segunda mulher, com os filhos, do que a minha casa, por exemplo, né? Então, acho que é bonito ver que dá para ter relações... tranquilas, né? Agora, uma vez falando com minha sobrinha também, ela falou, tio, é muito lindo, mas não acho que é fácil. Todo mundo tá trabalhando para ser assim, né? Então, olha que interessante, todo mundo tá trabalhando para ser assim. Entendi. Né? Porque se houvesse qualquer coisa de um ciúme aqui, um negócio de dinheiro ali e tal, desanda. Então, mais uma vez, esclarecimento, a pessoa compreender que tem coisas mais importantes e tal, aí dá para levar. E como você coloca o contraditório dentro dessa equação, Ale? Porque a gente não existe o bem perfeito, né? Não. E como que entra essa contradição na equação? Eu acho que é só na conversa e no entendimento mesmo, na boa vontade isso é um exercício, né? Deixa eu entender o que você está falando. Eu não sei se eu concordo, mas tudo bem, você está falando que você tem uma visão diferente da minha. Não é a minha visão, mas talvez você esteja certo, ou mesmo que você não estiver certo, a sua visão é a minha outra, né? Uhum. Se nós compreendemos que nós somos 2 espíritos diferentes, você vem de uma experiência encarnatória assim, eu venho de uma experiência encarnatória assado. É só natural que a gente olhe as coisas de forma diferente, né? Então, por exemplo, perdão. Perdão é uma coisa boa? Eu não acho. Como assim? Jesus não falou perdoar 70 vezes 7, não sei o quê? Perdão não é bacana? Claro, é melhor perdoar do que não perdoar. Mas melhor que isso é não precisar perdoar. Entendi. Né? Então eu defendo que
em vez do perdão, ou melhor, tudo bem, você precisa perdoar, mas melhor é a compreensão. Se eu compreendo que você é diferente de mim, que você pensa diferente de mim, que seu olhar é diferente do meu, eu posso nem concordar, mas tá tudo certo, né? Entendi. E quando esse olhar vira essa polarização que a gente está, por exemplo, eu não queria entrar nisso, mas isso é uma coisa que eu vejo que está travando a gente, né? Quando que a gente consegue reencontrar nos 80% que todo mundo concorda? É muito difícil. Essa é a parte difícil da história, difícil, né? Não sei responder, preciso pensar um pouquinho, mas o que me ocorre, assim, frequentemente quando eu estou falando qualquer dessas coisas que a gente está conversando aqui numa palestra, as pessoas falam, eu entendi, mas é muito difícil, né? Eu falo, sim, é difícil. Quem falou que seria fácil? Aqui é um planeta ferrado, é para você. Os problemas são maravilhosos, são amigos. O problema faz você se vira, dá um jeito nesse negócio aí. Você tem que pensar como é que você vai sair dessa situação. E aí você cresce em moral e intelectualmente, que a evolução do espírito é essa. Cresce moral, cresce intelectualmente, cresce espiritualmente, né? Então, essas dificuldades são uma parte maravilhosa da vida. Esse contraditório também é. Agora, como chegar no denominador comum é muito difícil. Muito difícil. Mas se é difícil, é o que eu falo sempre lá também. Se é difícil, é sinal que é possível. Porque senão seria impossível. Impossível não é, né? Só precisa tentar. Vai conseguir sempre? Não. É a mesma coisa que você tá no centro espírita, tá lá a entidade, vem um espírito obsessor louco da vida, brigando, vou quebrar esse cara, porque o que ele fez, ele tá louco da vida. Nem sempre você consegue convencê-lo que não é do interesse dele essa briga, né? Mas você tenta e várias vezes consegue. E tem vezes que você não vai conseguir. E não conseguiu, tá tudo certo também. Mais uma vez, se você pensa a longo prazo, pensa que a vida não tem fim, agora não deu. Talvez dê mais tarde. Daqui a 7.000 anos, tá bom. Daqui a 3 anos, amanhã cedo, não sei, né? Então é tentar. E se não deu, não deu. E tudo bem. Você não vai gostar de todo mundo, vai se dar bem. A sua esposa é espírita? Ela é super cética, né? Super cética. Minha esposa, minha mulher é muito engraçada, porque ela é assim... Ela é super inteligente, muito mais que eu, muito mais preparada que eu e tal. E é muito legal que ela dá muita porrada. Você tá falando uma bobagem. Você não é assim, você fala, você não pensa isso e tal. Então é muito bom, porque dá uma segurada, sabe, no ego também, né? E ela não era espírita. Se você perguntar pra ela hoje, eu acho que ela vai falar assim, olha, veja bem, mais ou menos, né? A gente faz o tal do Evangelho no Lar, que é uma oração que você faz em casa, ela estuda um pouquinho lá e fala e tal. Mas ela acredita em muita coisa. O que ela não acredita... Acreditar não é bem a palavra. Ela compreende e gosta de muita coisa do espiritismo. Esse espiritismo kardecista, de Kardec. Não o espiritismo dos romances brasileiros, que tem muita fantasia, né? Tem muita bobagem. Então esse é de jeito nenhum, né? Esses gurus tal, de jeito nenhum. Mais que eu até, ela rejeita isso aí, né? Mas acho que sim, os valores do espiritismo, muito. Meu filho também e tal, né? Mas eu sou muito mais ativo que os dois, né? Ele muito menos, tá com 30 anos, cuidando da vida, 31. Mas ela não, ela tá bem presente. E as discussões que a gente tem são muito legais. É a conversa que nós estamos tendo agora aqui. Essa é outra felicidade da minha vida. Ter uma pessoa, uma companheira que tem um nível de qualidade de conversa muito bom. Isso é uma delícia. Isso faz a diferença. Nossa, é uma delícia. Porque o resto vai embora, né? A beleza vai ficando, vai embora, né? E nem nunca foi beleza, foi sempre esse desafio intelectual. Sim. Que é muito gostoso. Sim. É muito gostoso. Total. O que te falta? Puxa vida, não sei. Acho que nada. De material, nada, né? Mais tempo de vida também não. Se eu morrer amanhã tá tudo certo, né? Tudo super certo. De realizações também não, porque eu não busco uma realização espetacular. Tem muita coisa que eu quero fazer. Tem vários livros, eu quero escrever um livro sobre suicídio agora, que eu acho bem importante. Então falta fazer essas coisas, eu quero fazer essas coisas. Mas se não der também, se for interrompido no meio, tá tudo certo, né? Então não falta nada, eu não acho que falte uma coisa. Tem uma família, amigos legais que me suprem, que é gostoso. Tem a vida no conforto suficiente, não falta nada. Nada engraçado, né? Parece arrogante isso, né? Mas não tem mesmo. Por que você acha que... Falta talvez cultura, conhecimento, sabe? Ah, tá. Eu tenho na minha estante todos os livros de todos os filósofos, não abri nenhum. Né? Então falta ler essas coisas, né, senhor Alexandre? Mas tem aquele... Eu não lembro quem falou isso, que mais importante do que você ler todos os livros é você ter todos os livros para ter a possibilidade de ler todos os livros. Essa é a função da biblioteca. Né? Sim. Eu lembro que... Eu não sei se é o Jô Soares que falou isso, mas alguém que soltou essa aí que eu achei interessante. É muito engraçado você ver nas Globo News da vida e tal, que você vê atrás, o cara vai sempre... Às vezes tem um monte de livro atrás, né? Não é à toa pra falar, olha como eu sou literato. Mas não deu pra ler aquilo tudo, não. Um cara super conhecido que foi político importante de São Paulo, empresário e tal,
Um dia eu fui num jantar na casa dele e tal, tamo lá, mais pessoas, tal, minha mulher na biblioteca, a gente ia ali e tal, daí eu vi um livro, falei assim, puxei o livro, saíram 7 ou 8 juntos, sabe aquele livro de teatro, que não é nada, só lombada? Falei, olha que coisa, como é que alguém põe um negócio desse, né? É decoração pura. Pô, decoração total. Putz, grila, aí não dá. Essa foi boa. 50% da biblioteca devia ser decoração. Tudo né? ali era. É o parecer e não é, né? É que loucura. Uma pena, né? Porque não precisa disso. Aí volta aquela coisa, não precisa. Se nós todos quiséssemos mostrar menos pro outro, né? Seria tão mais fácil, tão mais gostoso. O caminho dessa compreensão, você acredita que tá na conversa? É só a conversa? Da compreensão, qual compreensão? Tem muita coisa que hoje, aos 51 anos de vida, caiu a ficha, eu percebo. Né? Se eu tivesse tido essas conversas anteriormente, conversas com mãe, com pai, com família, né? Essa compreensão teria sido acelerada. Você acha que o caminho de entender o erro, a compreensão, o perdão, a morte, etc., é a troca? É isso que a gente está fazendo? Eu acho que é a educação. Né? Passa pela educação, que é o que você falou. Que não é necessariamente a educação formal, não é de escola. É a educação de você ler, de você conversar, ter amigos legais. Entendi. A rede social é um horror. Quem diz que a rede social é um horror? Ela é maravilhosa se você educa seu algoritmo para trazer coisas legais. Eu vejo coisas espetaculares na rede social. Né? Então nada é ruim. Né? Depende de como você lida com as coisas. Então, educar-se de uma forma mais ampla, conversar, e de novo, conversar com gente que você nem imagina, que não tem educação formal nenhuma e uma sabedoria. Minha sogra era assim, não tinha educação formal nenhuma, mas a sabedoria dela era espetacular, né? Então, essa educação que acho que nos forma, sabe? E aí se meter em todo lugar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, deixa eu ver como é que é esse negócio. Vai xeretando, vai criando. Agora, o que você falou, eu não sei, acho que eu não concordo. Assim, se eu tivesse tido essas conversas mais cedo, eu teria evoluído de outro jeito. Uma vez eu fotografei em Portugal uma placa que o cara falava: quantos EC você tem guardados? E se eu tivesse casado, se eu não tivesse casado, se eu tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, se eu tivesse... Não tem EC, a vida é como ela é. E o caminho que você seguiu, tá tudo certo, né? Essa coisa de, eu podia ter aprendido isso mais cedo, teria sofrido menos, não acho que faz sentido, porque não é assim. Entendi. Né? É um caminho que vai levar... Mas isso é uma crença sua, o que você acredita ou o espiritismo segue essa linha, o espiritismo de Kardec? Eu não sei que se dá para separar, tem uma hora que você mistura tudo, cara, fica tudo meio assim, né? Eu acho que de Kardec também, a gente pensar um pouquinho. Não há no espiritismo como é que fala, um destino. Você vai nascer, vai encarnar assim, vai encarnar homem, cis, vai casar com não sei quem, vai ter tal filho, vai ter um acidente aqui, não está definido. Tá vindo a linha mestra, fala, talvez para você, nessa próxima encarnação, cara, é legal você voltar em tal lugar, em tal gênero, com uma situação assim, seria bom. Mas é a linha mestra, o resto você vai fazer. A gente vai fazendo o dia conforme vai andando, né? Entendi. Então, o que eu acho, para mim, a coisa mais linda que Deus nos otorgou é a autonomia. Olha que se tem um ser que criou tudo, e ele te dá a autonomia de fazer o que você quiser. Uma vez uma senhora me falou lá na Bahia, estava dando palestra, falou que a sobrinha dela, ela convidou a sobrinha para ir ao espiritismo, a sobrinha perguntou: posso me maquiar, tia? Como assim? Claro que pode. Não, porque na igreja que eu estava não podia se maquiar. O espiritismo pode tudo. Pode o que você quiser, pode aborto, eutanásia, suicídio, tudo não recomendado. Mas você pode o que você quiser. A consequência é sua, e não só consequências ruins, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas valia a pena conversar também sobre suicídio, eutanásia, aborto, o próximo né? tema aqui, antes a gente vai ter que fazer o episódio 2, 3, 4, 5. Lançou o livro, você vem aqui, adoro, vai ser um papo aqui e vambora. Mas esse é um tema que está muito recorrente no Brasil, por causa, eu acho que tem alguns grandes nomes liderando isso, não liderando, mas falando mais sobre isso. O próprio Morte Sem Tabu, da Folha, com a Camila Apel, a Cíntia, o Andreas Kisser, que é o guitarrista e um dos fundadores do Sepultura, ele liderou um movimento incrível, está crescendo, e aí tem Dr. Drauzio Varela entrou, uma série de pessoas Marina entraram, Lima. Exatamente. Então acho que isso é um tema recorrente que está cada vez mais aparecendo nas conversas na sociedade. É sempre assim, né? Um grupo começa e vai ganhando um certo espaço e pode se tornar política pública. Você tem 51, eu tenho 63. Você não deve lembrar, eu lembro. Em Sorocaba, a mulher desquitada, não havia divórcio. Desquitada era super mal vista. O cara não, mas a mulher era. Ela é desquitada, atravessava de calçada, sabe? Ela é destruidora de lares. Olha como isso mudou, né? Não mudou assim
amanhã cedo? É porque as pessoas começaram a se posicionar a respeito disso, né? Nós estamos com várias coisas assim, transexualidade, homossexualidade, o aborto, a eutanásia, o suicídio, a ortoeutanásia, o suicídio assistido, são temas que estão pipocando aí, né? E é assim que a humanidade evolui mesmo, né? Mas encontra muita resistência. Nesse momento está muito polarizado. Não sei se não foi polarizado em algum momento, acho que sempre foi, né? Mas são questões que o espiritismo também precisa abordar, tem dificuldade em abordar, tem posturas muito arregadas, muito fechadas, que no livro, e não só eu, uma série de pessoas estão repensando, o espiritismo crítico, né? Fala, peraí, por que é assim? Será que é assim mesmo? Não tem um outro olhar? Não tem um outro lado? Né? E qual que é o olhar pragmático do espiritismo hoje para o tema suicídio, por exemplo? Depende de que espiritismo você está falando. Não tem um espiritismo único. Assim como no catolicismo tem igreja, como é que chama aqueles caras que cantam? Esqueci o nome deles. Gregoriano. Não, são os mais moderninhos aí. Enfim. Gospel. Um tipo algo de... do tipo. Mas assim, tem desde a igreja da teologia da libertação até uns caras muito mais conservadores. Perfeito. O espiritismo é a mesma coisa. A massa espírita brasileira, ela é conservadora, né? E ela é religiosa. Para essa massa, se você perguntar sobre aborto, eutanásia, suicídio, é assim, não. Nós somos pró-vida, né? Para esse espiritismo mais crítico, mais progressista, que é o mais filosófico, que é o que eu entendo que é o de Kardec, que eu advogo, é tudo menos grave, né? Ora, se nós acreditamos que existe reencarnação, que nunca o espírito é imortal, é indestrutível, ele não será destruído num suicídio, ele não será destruído num aborto, né? Então tem continuidade. Mas não é desejável? Claro que não, né? Você devia continuar vivendo sua vida até o momento do seu desencarne, mas também não é essa coisa horrorosa. No espiritismo fala assim, não, vai pro Vale dos Suicidas, é um lugar horroroso. É praticamente um inferno do católico, né? Fica rastejando na lama e sofrendo as dores do suicídio e tal. Que Deus é esse que pune uma pessoa que não está bem, porque quem suicida não está bem, com uma coisa dessa? Não faz sentido algum. Mas isso veio de um livro psicografado aqui no Brasil que o espírita tradicional adota, né? O aborto. Não, nós somos pró-vida. Sim, só que no meu livro eu falo, eu peguei cada frase de Kardec ali, que os espíritos teriam ditado a Kardec sobre o aborto. É uma outra interpretação que eu dou. De novo, eu não acho que exista uma única pessoa na face da Terra que seja favorável ao aborto. Ninguém quer aborto. Aborto não é bom. Aborto é traumatizante, né? Mas tem situações. Uma menina estuprada que aos 10, 11 anos de idade está grávida, é uma situação absurda. Não é para acontecer isso, né? Aconteceu aqui em Minas, agora uma menina de 12 anos morreu grávida, né? Então, se a vida continua, se há um caminhar, há futuro sempre. Se há um Deus, há sempre futuro. Calma com esse dedo em riste, sabe? E quando você olha ali, o espiritismo fala assim, não, desde o momento da concepção, óvulo e espermatozoide, já tem o espírito ligado ali. Essa é a visão espírita que eu acho que está correta. Ligado não quer dizer que está encarnado. Não tem um bebê ali. Não tem uma criança lá dentro. Tem um biológico formando, um corpo formando, né? Que tem reações, vira para cá, vira para lá, chuta, tal, mas o espírito ainda está fora. Ele só vai, lendo isso, você vai ver, ele só vai encarnar de fato na hora que dá a primeira inspiração, né? Só naquele momento, né? Então precisa cuidado com essas coisas. Quando você vê as estatísticas no Brasil de mortalidade, de 200 mil leitos, dado do SUS, 200 mil leitos por ano são ocupados para tentar recuperar a gente que teve algum trauma de suicídio, de aborto clandestino. Né? Por quê? Porque é muito difícil fazer o aborto que é garantido por lei. Porque a menina tem que fazer boletim de ocorrência, passar pelo IML, tem que ter um hospital que tope fazer na sua cidade, que são poucas cidades que tem. Né? Em geral, o estupro foi na família, o tio, o pai, o avô, o irmão, o primo. Né? Então já tem uma situação super constrangedora que está denunciando uma pessoa da família. Então é muito complexa a situação e a gente fica nessa, não, eu sou pró-vida. Isso não é ser pró-vida, né? Essa criança vai ter uma vida muito difícil, se é um espírito imortal, ele pode voltar numa situação melhor depois, né? Então são várias questões que têm que ser discutidas e que eu estou tentando fazer essa discussão no espiritismo. E muita gente, para minha surpresa, depois que eu lancei o livro, já fiz umas 10, 12 palestras em lugares que eu julgava que eram muito conservadores, vem gente cumprimentar depois, ou por gentileza apenas, mas acho que não, sabe? Senhoras falaram, olha, isso que você falou do aborto, eu sempre pensei assim, sempre acho isso, né? A mesma coisa do suicídio. Uma vez eu estava falando do interior de São Paulo. Veio uma senhora falar, a primeira vez que eu ouço alguém falar de suicídio de um jeito condescendente, amistoso, humano, e o meu filho suicidou-se, então eu queria agradecer você. Até falando eu fico emocionado, sabe? Então são coisas muito emocionantes que você sente, que dá para ter um olhar mais humano, mais condescendente, menos maniqueísta, menos punitivo, porque Deus não pode ser isso. Se Deus for isso, aí acabou, né, cara? Não dá para ser assim. Aí fica insuportável a vida, né? Muito.
E eu estou até, nessa questão que você falou desse pessoal, estou até pensando qual será a minha postura, para mim mesmo, não é só para fora também, com relação ao suicídio assistido, né? Porque o Alzheimer é uma coisa complicada, né? Eu vi meu pai e minha mãe meu pai ficou de cama acho que 8 anos, por aí. Que vida é aquela, né? Minha mãe também tinha dificuldade no final da vida e tal. Eu não sei se eu estou indo para um caminho de pensar que talvez tudo certo, sabe? Você optar por não continuar vivo, né? Estou lendo um livro agora sobre a história do suicídio maravilhoso, e o livro que eu quero escrever sobre suicídio não é sobre o suicídio em si, porque a pessoa se matou, não é isso que me interessa. Me interessa o pós-suicídio, o luto que você falou. Quem ficou, como é que fica? Fica arrasado. Fica arrasado. Eu não dei atenção, eu não ajudei, eu não cuidei, ou meu pai não gostava de mim, como é que meu pai foi me largar e se matou? Ele não gostava de mim, não foi filho suficiente, sabe? Por que será que se matou? Nunca vai descobrir, porque não é uma questão, são várias causas, né? Outra coisa complicadíssima, tem uma fala que todo mundo fala, é o seguinte: 90% dos casos de suicídio podiam ser prevenidos se tivesse tido atendimento médico psiquiátrico. Então você está falando que eu não dei atendimento para o meu filho que se matou, eu sou culpado, então eu sou culpada, né? E na verdade, tem gente que se trata e se suicida, tem gente que não se trata e não se suicida, né? Então precisa pensar um pouco nessa questão. Esse livro que eu quero escrever é assim: como é que você que passou por essa situação, como é que você lidou com isso? O que foi bom, o que foi ruim? Para tentar ajudar as famílias a respirar e voltar, sabe? Você tá na missão de... É isso, né? É gerar algum tiro. É uma gostosura, é uma delícia. Olha, eu acho que eu fico aqui... A gente pode ficar aqui mais 7, 8 horas, mas a gente vai assumir o compromisso aqui de te trazer de volta, porque são temas incríveis que tem uma pessoa que está refletindo sobre isso de forma empírica, mas também acadêmica, né? Com toda a bagagem que você tem, a formação que você tem. Sinceramente, não tenho mesmo. Você conhece um filósofo, ele é suíço, que fez o The School of Life, o Alain de Botton? Sei demais. Maravilhoso. Sei demais. Uma vez a gente trouxe ele na Abril para falar, e ele falou uma coisa que ele falou: eu sou uma fraude. Se Alain de Botton falou que é uma fraude, que sou eu, né? E eu acho que ele tem razão, a gente é uma fraude, a gente pega bits and pieces aqui e lá e constrói. Olha, eu acho que isso aqui, vê se acha que faz sentido. Faz sentido. Isso, né? Não é nenhuma sabedoria, nada, é assim tentar pensar um pouco as coisas e ter a tranquilidade de falar: olha, eu acho que isso aqui talvez seja diferente. Isso legal. É muito gostoso, né? Que bom. Mas sem certeza alguma. Que perspectiva legal. Não, é legal, porque isso tira um pouco também. Falei isso mais cedo, de te colocar num... que é muito perigoso e não é verdadeiro. Perigosíssimo, numa entidade, que é o que você falou sobre o Chico Xavier também, né? E a gente não tem certeza de nada. Eu acho que isso aqui faz sentido. Uma vez o Fernando Henrique falou: não me cobre o que eu escrevi há 15 anos, que eu já mudei de ideia. E você muda de ideia, você tem novas informações, você muda, né? Então, quase todo dia, né? Então é olhar as coisas com relatividade. Falar: olha, talvez por aqui seja um caminho legal, não tenho certeza, mas será que é? Vamos pensar juntos, vamos discutir, né? Fazer o contraditório, como você falou, né? Incrível. Posso te pedir uma gentileza? Sim. A gente tem aqui o nosso quadro, né? Eu e o Grupo Zelo, que é meu sócio no podcast, que é o símbolo dessa conversa, né? Escrever na data do teu aniversário. Você já falou aí que você está relativamente tranquilo em relação a isso. Se você fosse, amanhã tá tudo certo. Mas o que você tem para fazer, por exemplo, até amanhã, né? Se você tivesse a certeza que iria amanhã. Então eu queria que você escrevesse aqui coisas que você ainda quer realizar, se eventualmente você soubesse que dia tal hora você não está mais aqui. Legal. No dia do teu aniversário. Tá bom. E isso a gente vai transformar num livro. Muito legal. E todo mundo já escreveu aí. Todos os convidados que passaram por aqui, foram 24 episódios até o fim de 2025. Olha. E agora a gente está com a nova temporada em 2026. Delícia. Não tem ninguém em 27 de maio, então vou escrever. Olha aí. Enquanto dia do quê? Dia profissional liberal. Olha só. Olha só, nunca soube. Enquanto eu escrevo, eu pedi um favor para você, posso? Claro. Que você olhe para a câmera e ele fale pro meu filho parar de subir montanha. Esse negócio é uma bobagem, certo? Não é legal. Fala pro Pedro lá, para com essa conversa. Pedro, vou te contar, não posso falar isso não, rapaz. Ele tá querendo ir pra Concagua que você foi agora. Vamos junto. Aí eu posso falar, vai eu e você. A gente tira uma foto lá de cima e manda pro teu pai. Ó. Como é que chama aquele lá na África? Ele foi nesse que você foi? Kilimanjaro. Foi no Kilimanjaro. Ele já disse que é incrível. Choraram lá em cima, isso que é uma tensão, ele adorou, mas é uma coisa punk. É uma espiritualidade, uma transcendência que beira né? E ele que tem esse entendimento do espiritismo deve ter refletido um pouco sobre isso. Né? O problema é que daí pode expulsar o pai do corpo, né? Assim, de tanto susto que você leva. Pô, o que vai fazer lá? Vai pra Disney? Sei lá, uma bobagem? Não vai não, porcaria. Maravilhoso. Turma, você que tá vendo esse episódio aqui, que se encantou com alguma fala do Alexandre,
Caldini, você pode compartilhar essa fala com alguém. Além do episódio completo, tem vários cortes espalhados pela internet e é óbvio que esses cortes vão tocar o coração de alguém no momento certo. É só você ter a sensibilidade de fazer o compartilhamento aí, beleza? Vou pedir também um favorzinho, um bom mineiro pede favorzinho, deixa um like nesse episódio, se inscreva no nosso canal que está crescendo de forma orgânica, está bem legal, já somos uma comunidade de mais de 10 mil pessoas, temos mais de 1 milhão de views espalhados por todas as plataformas de streaming. Não que esses números carreguem algum tipo de idealismo, etc., mas mostra que a nossa comunidade está crescendo e que a gente está falando sobre temas relevantes, amor, vida, morte, a profundidade do luto, como que a gente faz para passar por essa vida aqui de forma mais calma, diante de vários espectros, várias perspectivas e vários pontos de vista. Hoje a gente teve uma conversa incrível com o Alexandre sobre toda essa caminhada nele com o espiritismo. A gente não quer falar que tem nada certo ou errado aqui, mas tem perspectivas e coisas que podem fazer sentido na tua vida. É isso. Falei nada errado aqui também não, né? Nossa. Tá tudo certo, né? Vamos ver aqui. Consegue ter essa letra? Você sabe que eu não leio não nunca, fala, né? né? Não falo. Letra ruim, né? Olha que coisa incrível. Não, e o que eu acho mais incrível é que todos os convidados, de certa forma, navegam mais ou menos... Eu não sei se é o... É você. Porque você chama gente que tem um perfil parecido com o seu, né? Que pensa um mundo parecido. Pode ser, mas é incrível, assim. Só que colocam de formas diferentes, sabe? Assim, são não desejos, mas são olhares para parece que você está vendo a mesma imagem, mas em cortes diferentes. É incrível, eu acho maravilhoso. Pergunta, você traz gente que você discorda radicalmente? Trago. É importante, né? Trago. A gente está falando de todos os espectros possíveis, né? Claro que eu tenho uma forma de enxergar a vida e é como que eu acho, mas a gente está trazendo tanto de gente. E para essa temporada, essa nova temporada que você tá participando, tem alguns convidados aí que serão bem interessantes. Vou sugerir uma turma, aí depois você escolhe. Não, claro, por favor. E você vai voltar em breve, não tenho dúvida disso. Deixa eu parabenizar, o jeito que você leva é muito gostoso. Que bom. O teu episódio com o Jojo tava uma delícia, tava super gostoso de ver, da Apple também muito legal, então do Miyakoto, muito. É uma leveza e uma tranquilidade que traz uma profundidade de uma forma tranquila, serena, leve, amistosa, sorridente, muito legal, parabéns. A equipe toda tá gostando de fazer o projeto, certeza, sabe? Que legal. Sócios, a equipe, então, ele tá me deixando confortável, assim. Acaba que vira uma sessão de terapia também. Isso é aquilo que a gente falou também, acaba ficando em você, mas não é você só, né? Tem uma comunidade então grande. É engraçado, hoje. Porque fica na pessoa, mas tem um povo todo que tá junto, que faz. Parabéns. Muito legal, obrigado, camarada. Pô, vou te dar um abraço aí. Gostosura. Mais uma conversa histórica, eu costumo dizer aqui. Obrigado, Alex. Bom demais. Bom trabalho. Eu sou Gustavo Ziller e quero falar com vocês do meu parceiro Grupo Zelo, o maior grupo de assistência funerária do Brasil. Falar de planejamento funerário é falar de planejamento financeiro e de tranquilidade para viver. Clica aqui no link e garanta a tranquilidade do melhor plano funerário do Brasil para sua família.